Jesus a todos. Vamos meditar aí no livro do profeta Jonas, seu capítulo de número 2 e versículo 1 até o versículo de número 8. Bom, Jonas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, ó meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Bem, nós lemos aí Jonas capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 8. Bom, vamos seguir aí com a nossa reflexão. O livro de Jonas é bastante interessante. Eu não quero passar em branco sem estar lendo aqui a introdução do livro, muito importante para entendermos o propósito desse livro, o porquê que ele aconteceu e alguns detalhes muito importantes para estarmos gravando. O nome Jonas significa pomba. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, está escrito que Jonas era de Gat-Efer, aproximadamente 3,2 quilômetros ao nordeste de Nazaré, e que proferiu uma profecia que foi cumprida no reino ou no reinado de Jeroboão II, entre os anos de 793 a 752 a.C. O livro de Jonas é singular no Antigo Testamento pelo fato de que toda a profecia está escrita na terceira pessoa. Deus ordenou a Jonas que profetizasse contra Nínive, a capital da Síria, em uma época em que o poder do Império Assírio ressurgia e representava uma ameaça para Israel. Por esta razão, Jonas estava relutante em falar a Nínive, e ele esperava que Deus destruísse este poderoso inimigo. O livro foi escrito depois que o profeta retornou dessa missão e teve tempo para refletir sobre o seu significado. Alguns chamaram o livro de Jonas de o Atos do Antigo Testamento, porque ele demonstrava
vividamente que Deus está disposto a ter misericórdia de todos os que o buscam com humildade e sinceridade. O arrependimento do povo de Nínive adiou a destruição da sua cidade por aproximadamente 150 anos até 612 a.C. Muitos críticos consideram a história de Jonas como um mito ou uma fábula, porque rejeitam o elemento milagroso do grande peixe. Isso simplesmente mostra a incapacidade desses críticos de compreender a natureza sobrenatural do Deus da Bíblia. Correto? Para alguém que pode deter o sol ou dividir o mar vermelho, controlar um peixe, não é um grande problema. Jesus tratou os eventos do livro como fatos históricos, comparando o tempo que Jonas passou no ventre do peixe ao seu próprio tempo no sepulcro. Isso está registrado lá no capítulo 12 de Mateus, no seu versículo de número 40. Além disto, ele afirmou que, misericórdia, afirmou que o arrependimento dos ninivitas era genuíno e comparou a reação deles à indiferença dos escribas e fariseus. Isso também está lá em Mateus 12, 41 e Lucas 11, 32. Tá bom? Muito importante sabermos essas breves informações aí para tratarmos aí de um relevante tema que diz que a misericórdia que revela a vontade de Deus e nos conduz a ela. Então, basicamente, nós vamos falar nessa temática aí, sobre a misericórdia que revela a vontade de Deus e nos conduz a ela. Bom, tem alguns comentários para fazer decorrente à palavra misericórdia, mas eu vou deixar a palavra falar por ela mesma e digo mais. Nós somos limpos pela palavra, crendo nela ou não crendo nela. Não há possibilidade da palavra não nos limpar. Eu posso tentar encontrar nas escrituras textos que me dão conforto por simples conivência, simples conforto pessoal, ou posso desprezar textos que me repreendam para o meu bem e salvação, é claro, porque simplesmente eu venho a não concordar com o que está sendo dito. Não importa. Por isso que Deus, através de homens, muitos dizem que foram homens, mas para experimentar se verdadeiramente tudo que está escrito aí é verdadeiro ou não, é como eu disse no início, é necessário experimentar. Não adianta, entrar por entrar numa igreja. E eu particularmente gosto muito quando pessoas batem de frente com a palavra que está sendo dita, porque não é contra o Douglas ou contra nenhum pregador da palavra de Deus que está aí na internet, não. Estou falando, irmão, mas tem endereço o que eu estou falando. Você está batendo contra uma locomotiva, contra um Deus Todo-Poderoso, a qual não me ludibriou e não ludibriou os crentes, não. E outra, como você disse que os crentes receberam uma lavagem cerebral e são burros, se formos realmente burros, é melhor sermos burros com esta palavra
do que inteligentes sem ela. Tá bom? Então vamos seguir aqui, né? E para compreender realmente uma palavra espiritual tem que estar no espírito. Mas, de repente, tem pessoas que são inteligentes demais para compreender isso. Então é melhor a gente passar em branco, né? Mas vamos seguir aqui, né? Diz aqui que era o 8º século antes de Cristo, como lemos aqui na questão dos anos a qual foram escritos, né? Os fatos a qual Jonas ele viveu, e quando o mesmo recebe uma ordem direta de Deus, né? E a ordem de Deus, ela revela a vontade expressa de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não inovação do entendimento, mas renovação. Acabou? Simplesmente assim. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovo nós recebemos da parte de Deus. Inovações é do exterior. Então, por mais que eu leia diversas literaturas, diversas coisas, nenhuma delas vão se comparar às questões espirituais da parte de Deus. Então nós temos que estar bem atentos e sermos inteligentes, né? Para percebermos verdadeiramente o que Jesus quer com nossas vidas. E aí o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos fala de um renovo, de uma renovação de um próprio entendimento, e um entendimento renovado, aperfeiçoado e brilhante, dado da parte de Deus. Livro de Daniel, vou dar até um pulinho lá no livro de Daniel, vamos lá comigo. Livro de Daniel, está aí pertinho, um pouco para trás do livro de Jonas. Ali no primeiro capítulo, é muito interessante o livro de Daniel, quando fala da questão desse brilhantismo em termos de inteligência, né? De jovens que estudaram sobre tudo secularmente e da parte de Deus também. Estudaram as escrituras do Antigo Testamento e muitas outras línguas e outros tantos estudos. Mas, vamos ver o texto aí, ó. Capítulo 1 do livro de Daniel, diz assim que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então aí, ó, e o rei lhes determinou a ração. Aí o versículo 7 diz assim: e o chefe dos eunucos colocou outros nomes, né, em Daniel, em Belsazar, enfim. A Bíblia nos diz aí, ó, deixa eu achar o versículo aqui.
foi-lhe determinada uma ração, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o versículo 12 em diante diz: experimenta, peço-te, porque foi proposta aí uma ração a ser comida, e ele fez um desafio, né, a Aspenaz, e aí daí em diante já foi destacado no meio deles. É claro, a princípio, uma inteligência comum, que se comermos alimentos mais sadios, ficaremos mais sadios. Mas para o povo da Babilônia não era simples assim. Para nós é algo tão simples. Talvez muitos possam não enxergar nisso algo sobrenatural. Mas enxerga-se esse algo sobrenatural quando estudamos a respeito da Babilônia e da tecnologia que já havia naquele lugar. Então é algo incrível não colocar escravos para comerem coisas simples como legumes e beber água, e dar comidas a qual, né, não vamos entrar na questão do tipo de comida para não ir tão longe, mas não era uma comida tão sadia assim. A Bíblia nos diz aí que eles comeram apenas legumes e beberam água, e eram mais fortes no fim do dia. Também fala mais, né, na questão do decreto aí no capítulo 2, estende-se a questão da inteligência desses jovens. Então tudo isso concedido por Deus. Também a Bíblia nos fala de Salomão, da excelência de Deus em questão da sabedoria dele. Então isso tudo um renovo de algo que já estava dentro dele. Mas esse algo que estava dentro dessas pessoas e de nós também, da parte de Deus. Há muitas explicações, muitas teorias foram levantadas, darwinismos e outras teorias, mas tudo já foi quebrada. Todas essas teorias já foram quebradas pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e da nossa parte nós continuamos a glorificar e aceitamos aí com que muitos venham perder o seu tempo em internet para que venham procurar respostas em conflitos. Eu fico muito feliz com esses conflitos concernente à palavra de Deus, porque Deus ele é bem grandinho para se defender, e com alguns argumentos não há necessidade de nós, né, ficarmos aí debatendo, né? Deus ele tem uma vontade, e essa vontade de Deus é uma realidade que precisa ser conhecida por todos os crentes. E por essa razão nós precisamos descobrir como ela se apresenta. Deus ele tem sim um caminho, um propósito, um projeto para cada um de nós. Correto? Ele tem um caminho, um propósito, um projeto para cada um. Deus ele sempre quer algo bom, agradável e perfeito para os seus servos, conforme disse aí em Romanos 12, versículo 2. Então é razoável se pensar que quando as coisas fogem desse parâmetro, a vontade de Deus não está sendo realizada. Se não está nesse contexto que Deus quer, basicamente nós já percebemos que a vontade dele não está sendo realizada. Ou ainda não a enxergamos a contento. O que Deus quer é sempre melhor do que aquilo que eventualmente nós queremos. A grandeza da glória de Deus, ela também revela, ou é revelada no fato de o ser humano ter sido criado com a capacidade de arbítrio, ou seja, é dotado da faculdade de decidir se fará ou não alguma coisa. Presta atenção nisso. Somos tão pequenos e limitados, mas dotados de um poder outorgado, dado, permitido por Deus, de dizer sim ou não, até mesmo para o nosso Criador, que é bendito e eternamente. Amém. E é dessa forma. Mas há uma outorga da parte de Deus poderosa em nossas vidas, que nos dá essa capacidade total e dada por Deus.
de decidirmos o sim ou não. E por isso que as consequências dos acertos vêm sobre nós benignamente e as dos erros vêm de forma maligna. As maldições elas já são decretadas. E muitos se contradizem em relação à questão das maldições. Ah, mas Deus ele amaldiçoou. Não, de forma nenhuma, são leis. Como existe o bem e o mal, ambos são ativos, tanto o bem como o mal. E o bem ele é ativo sobre nós quando andamos benignamente, como o mal é ativo sobre nós quando andamos malignamente. Capítulo de número 13 de Romanos fala da submissão às autoridades. E deixa bem claro lá que, se andarmos corretamente, há louvor diante dos olhos das autoridades relacionado a nós. Mas se andarmos de forma incorreta, as autoridades, os magistrados passam a serem vingadores da parte de Deus e incumbidos, outorgados sobre eles a autoridade de trazer-nos a espada. E essa espada ela é trazida, Pai do Senhor, irmã Gabriela. Você está bem? Ah, muito bom. E está outorgado por Deus também, para que eles, não adiantou muito não, para que eles venham executar juízo. Ah, mas muitos não executam o juízo da forma que deveriam. Aí, o mesmo Deus que deu autoridade para que eles executem o juízo, também o mesmo Deus executa juízo sobre eles. Autoridade sobre autoridade, com muita ordem e decência. Então, essa outorga, essa capacidade, essa incumbência de fazer o que é certo ou o que é errado, na verdade de fazer o que é certo, está na questão das nossas escolhas. Deus ele nos formou do pó da terra e nos apresenta a sua vontade, que sempre é boa, agradável e perfeita. Entretanto, assim como fomos criados, o Senhor nos outorga o arbítrio livre, ou seja, como já foi dito, é a pessoa quem delibera por vontade própria se vai obedecer ou se não vai obedecer a Deus. E isso tem o seu desdobro. Presta atenção. Tem o seu desdobro, pois fará toda a diferença na história de cada um até a eternidade. Eternidade. As escolhas são hoje. Então a misericórdia de Deus, presta atenção, misericórdia é um ponto. Ela é duradoura. Escolhas, arbítrio, é comigo. Há da parte de Deus a misericórdia que é duradoura. Para todo sempre, sim. Agora eu escolho o que acreditar ou não acreditar. Mesmo eu não crendo em Deus, a misericórdia dele continua para sempre. É difícil ajudar alguém que não quer ajuda. E é difícil enfiar na cabeça de alguém que não crê em Deus para que ela crê em Deus. Tem pessoas que só acreditam que o fogo queima se colocar a mão nele. Tem pessoas que só creem em algo se ela vê. Cada um escolhe a tua regra de fé. E acabou, e o mundo é livre. O arbítrio está sobre a vida de todos. Então eu escolho e você também escolhe. Louvado seja Deus. E o Criador, o criar o ser humano, Deus não fez, ao criar o ser humano, Deus não fez de forma robótica, com chip, que obriga praticamente a obedecer sempre. Há uma proposta de obediência da parte de Deus. Há uma proposta de salvação. Nós lemos aí o capítulo 12 de Hebreus. E vamos voltar lá no capítulo 12 de Hebreus. Eu falei de proposta. Se eu não me engano, no versículo 3 aí do capítulo 12. Versículo 3 do capítulo 12 de Hebreus.
aqui, fala de uma proposta. É no versículo 2 mesmo. 12 de Hebreus fala, olhando para Jesus. Perdão, versículo 1, 12 primeiro. Fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Bom, uma carreira foi proposta, né? Também tem essa questão da outorga é muito interessante também, aonde a Bíblia nos trata. Mas se for uma carreira proposta, vamos contextualizar aqui, ó. A carreira que nos está proposta. Então é algo constante. Cadê? Tá aqui, ó. É uma proposta constante. Ela está proposta. Ela não foi proposta, ela está. A proposta é para agora. Está proposto a mim e a você uma carreira em Cristo Jesus. Vou aceitar ou não vou aceitar? É comigo. Com Jonas foi do mesmo jeito. Uma carreira foi proposta a ele. E está sempre em aberto. A negativa não faz com que Deus não tenha misericórdia. Pelo contrário. Eu escolho à beira de um abismo pular dele ou não. Ah, pulou. A Bíblia é um livro de leis. E existe algumas cláusulas em questão de vida eterna, de salvação, que no final das contas quem escolhe sou eu. Acabou. O livro de Josué deixou uma proposta da parte de Deus também para aquele povo, né? Escolhei hoje os deuses dos amorreus e tal, né? Mas eu quero falar da outorga primeiro, né? Aí fala um pouquinho da outorga, o que significa essa outorga, essa proposta, né? Tem alguns versículos que fala, Tiago 4, versículo 6 fala, todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Também em 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, na versão King James, diz, portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, como eu disse no início da mensagem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. O cristão deve agir com amor. E tem outros diversos versículos aqui em questão a outorga. Mas vamos ver na íntegra o que significa essa outorga, né? Para pararmos de delongas, a outorga é o ato ou efeito de outorgar, consentimento, uma concessão. Eu quero simplificar mais esse negócio aqui, tá muito teológico, né? Vamos ver se eu consigo aqui um significado mais básico ainda da outorga, dessa proposta aí. A outorga também significa dar, conceder, permitir. Acho que simplificou mais. Então nos foi dado, foi outorgado, nos foi dado o Espírito de Deus, nos foi concedido e nos foi dado permissões para escolher o que nós queremos da nossa vida, em o que nós queremos acreditar. Então ninguém é obrigado a acreditar em tudo que se ouve em relação à pregação, mas tem todo o direito de escolha de criticar ou deixar passar em branco também. Fica ao seu critério,
né? Então, evidentemente, uma ou outra decisão, elas geram consequências. E eis a razão da importância espiritual da doutrina da obediência. Há uma necessidade nessa doutrina da obediência, né? Porque se eu obedeço, irmãos, espera-se que eu tenha bons resultados. Eu estou pegando aqui a questão de Josué, né? Josué capítulo 24, versículo 15, que fala também da escolha. Josué 24, 15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, parece mal aos vossos olhos? Parece mal aos seus olhos ficar ouvindo os crentes, ficar falando, né? Sem problema, escolhei hoje, como disse Josué, cheio do Espírito Santo, diz: escolhe hoje a quem você vai servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, e talvez muitos tenham servido até hoje, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele falava para o povo da época e serve para nós hoje. E aí Josué finaliza dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Acabou, foi feita uma proposta aí, ó. Olha aí, ó. A carreira que nos está proposta uma carreira para a tua vida. Escolhei hoje. Se você quer seguir essa carreira a qual Cristo está propondo, ou não. Escolha hoje. Livre-arbítrio. Vamos lá. Com o passar dos anos, nós aprendemos que a obediência tem consequências positivas. E na mesma intensidade, a desobediência tem consequências negativas. É por demais importante consultar a Deus e buscar saber da sua vontade sempre que estiver por tomar uma decisão. Quando se está por estabelecer um relacionamento, como casamento, por exemplo. Quando se está por iniciar um novo negócio, ou mudar de bairro ou cidade, Deus ele sempre sabe mais e melhor que cada um de nós, pois concede o amanhã e vê os caminhos que não andamos. Ele enxerga o futuro como o agora. Isso deixa os céticos doidos, essas coisas. Deixa doido. E é muito importante que se saiba, de fato, de que muitos sofrimentos existem por coisas alheias à vontade de quem os passa. Ninguém quer passar por sofrimento. Ou sem que se tenha plantado aquilo. Em razão da nefasta circunstância da queda de Adão, motivada por sua desobediência, e que respingam e atinge a todo ser humano. Contudo, tirando os circunstanciais, tudo ou todo mais é fruto de nossas plantações. A Bíblia nos diz isso, né? É evidente que nós não colhemos apenas o que plantamos, mas é inexorável que colhemos sempre o que plantamos. É fato isso. João 4, 31 ao 32 nos mostra um texto interessante. Vamos ler? Diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, porém ele lhes disse, uma comida, eles disseram: mestre, come. E ele disse, porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vos não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros:
trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aqui o Senhor Jesus está a se referir ao trabalho da evangelização dos povos. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Deus abençoe. A evangelização dos povos. E uns começam, plantam, colocam fundamentos, e os demais, na medida do avanço da obra, fazem o discipulado e colhem os frutos do trabalho do seu colega. Então, todos são importantes na obra de Deus. Todos. E nós temos que estar no local onde Deus quer que nós estejamos. Porque isso faz com que a obra venha a prosperar. Uma certa vez, eu passando aqui próximo onde nós moramos, próximo ao Hospital Planalto aqui, eu fiz um comentário com a minha esposa a respeito de um salão que existe ali, onde diversas igrejas já alugaram e nenhuma prospera. Nenhuma igreja prospera naquele salão. Sabe o que é interessante? Normalmente nós vemos alguns crentes, quando vai buscar algum salão de igreja, eles observam se o salão está em perfeitas condições, que é óbvio isso. Ninguém quer congregar num salão onde esse salão não se encontra em perfeitas condições. Mas essas perfeitas condições que esses irmãos estão procurando não é apenas um banheiro em ordem, uma iluminação em ordem, um relógio de luz, a água, piso, azulejo de banheiro, as paredes, enfim, toda a parte física o suficiente para que ele entre com os móveis eclesiásticos dele, monte a igreja e comece o trabalho. Não é isso que ele quer. Ele quer uma boa localização. Ele quer uma rua de movimento. Ele quer o salão no lugar onde as pessoas passem e olhem. Bacana isso? Muito bacana, mas eu quero ler um texto com os irmãos aqui, muito interessante, que eu acredito que muitos irmãos vão mudar, não por mim, é claro, mas pelo texto. Por mim, ninguém precisa mudar a mente de forma nenhuma. Segundo as Crônicas, livro de Segundas Crônicas, diz assim, vamos ver, capítulo 7, aqui, capítulo 7, fala que o fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Aí tem um versículo aqui interessante. A questão da escolha do Senhor. Versículo 16 diz assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente,
e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Segundo as Crônicas 7,16. Presta bem atenção, irmão. Porque agora escolhi e santifiquei. É bastante interessante. Tem aqueles critérios a qual eu citei agora há pouco, de irmãos, né, procurarem um salão, e eu quero por causa disso. E aí entra a questão do homem de Deus, a mulher de Deus, os membros da igreja. Eu quero aqui, eu acho bacana aqui por causa disso. E Deus? Não está no texto aí que ele escolheu o lugar? Ele estabeleceu o local onde ia ser construída a igreja. Ele estabeleceu o lugar onde ele ia fazer daquele lugar uma casa de oração. É ele que escolhe o lugar. Você não tem que estar onde você quer. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Ali vai render. Ali, ó, você pode pegar um salão numa avenida aí, ó, mais movimentada que você conhece aí. E nessa rua paralela a ela, numa rua de trás, uma rua que mal passa pessoas. E aí Deus vai e fala com você assim: filho, eu quero atrás desse salão. E aí você, de repente, o salão da frente lá era um salão de tamanho o suficiente para fazer até uma loja de móveis gigantesca, uma catedral. E o de trás, tamanho de uma garagem para um carro. Para alguns que são vaidosos, é inadmissível isso. Mas onde é melhor você estar? Na garaginha de carro, onde Deus escolheu aquele lugar para a casa de oração? Ou naquele salão a qual você escolheu, que dá para fazer uma catedral, onde Deus não escolheu aquele lugar para a casa de oração? Aí você vai ficar que nem muitos que a gente tem visto aqui, perto aqui. O salão está vazio. Nenhuma igreja para no salão. Será que antes de ir lá e ver que o tamanho dava para o que ele queria fazer, ele perguntou para Deus: Senhor, o local aqui está de acordo com o seu propósito? Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. É difícil isso, é muito difícil. A ansiedade às vezes toma conta de uma maneira a qual nós venhamos perder o tino de deixar na mão de Deus e começamos a colocar as coisas, a carroça na frente dos bois. Então temos que estar percebido a essas coisas, correto? Gálatas capítulo 6, versículo 3 ao 8 diz assim, ó: porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem somos nós para escolher se aqui, ou ali, ou acolá é o lugar certo para a casa de oração de Deus? Ele vai confirmar. Ora a Deus, Ele vai confirmar onde você tem que abrir sua igreja, perdão, ou aonde você tem que congregar, se é você que está procurando uma igreja. Entendeu? E outra, não adianta: eu não vou congregar aqui, acolá, porque pede dinheiro, porque pede isso, porque pede aquilo. Ô, cara, sem dinheiro você não paga a conta de luz da sua casa. Sem dinheiro não se paga a conta de luz lá da igreja. Sem dinheiro não se paga a conta de água da tua casa. Lá na igreja também não paga água sem dinheiro. Normalmente, a grande maioria das igrejas aí tem as cadeiras de plástico. E normalmente se vê quebrar essas cadeiras. E como é que se compra outra? Pedindo fiado? Colocando na conta do Abreu? E se ele não pagar, o problema é meu? É dinheiro. Abre a tua mente para o financeiro. O que o homem plantar, certamente colherá. Acabou. Quando você vai assistir o culto lá, você assiste de pé? Ou graças a Deus sempre tem uma cadeira para você sentar lá bonitinho, para se debruçar, para fazer sua oração? Então para com esse negocinho. Quando você vai para o culto de Santa Ceia, você não come lá o pãozinho, não bebe lá o cálice com suco de uva, você acha que veio de onde? Maná caiu do céu?
Para com esse negócio de ficar criticando, negócio de dinheiro. A igreja pede dinheiro, a igreja pede dinheiro, a igreja pede dinheiro. Cara, mano, você também pede dinheiro para alguém? Alguém também pede dinheiro para você na tua casa? O mundo gira em torno desse negócio. O que eu não posso fazer é o do dinheiro, meu Deus. Se você morrer, o dinheiro vai ficar aí. Então invista no reino de Deus. Acabou. Oferte aí para uma casa assistencial de boa índole. Ah, eu não sou crente, mas eu tenho tanta gente que não é crente, que oferta, que é dizimista. Tem gente que dizima. Minha família e eu fazíamos um trabalho e pessoas que não congregavam com a gente dizimavam lá. Olha aí. Dizimistas de pessoas. Recebíamos dízimos de pessoas que não eram membros da igreja. Ah, é pecado. Ah, Deus sabe que é pecado. Deus sabe. Deus sabe como é que supria a obra de Deus lá. Recebíamos dízimos, recebíamos oferta, recebíamos cestas básicas, botijão de gás. E aí, na tua casa precisa de botijão de gás? Precisa comida? Qual a diferença de uma compra para uma cesta básica? O que tem na cesta básica tem na compra. Para. Abra a mente. Abra a mente. Talvez você não prospera. Talvez você prospera num monte de outras coisas, porque o nível mais baixo da prosperidade é o financeiro. E muitas vezes você se torna, entre aspas, uma pessoa baixa por só pensar no dinheiro. E acaba nem crescendo por isso. É muito complicado. Pessoas que precisam verdadeiramente caminhar com Jesus, obra de Deus. Deixa eu falar uma coisinha, nós estávamos conversando hoje. Fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, não é ir ao culto. Ir ao culto na igreja onde você congrega é uma coisa, trabalhar na obra de Deus é outra. Tem gente que vai ao culto e fala, ai, estou fazendo a obra. Você foi cultuar. Você não foi fazer a obra, você foi cultuar a Deus. Você foi para a casa que Ele escolheu para lugar de oração, prestar culto a Ele. Isso é, se você vai lá e presta culto. Não fica olhando o que não deve e reparando no que não deve. Que o certo seria ir lá para prestar um culto a Deus. Mas vamos lá, né? Vamos ler aqui o texto de Hebreus, dar continuidade, porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É um negócio muito complicado, ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Está falando que aquele que entende a palavra, reparta do que tem com aquele que está te ensinando. Você está entendendo a palavra que eu estou te pregando? O que está falando é para você repartir com aquele que está te explicando. Aí o caba fala assim, o caba está pedindo oferta. Quem lê, que entenda. Tá aí, ó. Gálatas 6, versículo 3 ao 8. Tá? Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por que ele não se deixa escarnecer? Porque o que ele fala, ele cumpre. Porque o que semeia na sua carne, da carne vai ceifar, vai colher a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Bom, nesse caso, Paulo, o apóstolo de Jesus, nos orienta pelo Espírito Santo a respeito do trabalho dos evangelistas, do cuidado com a obra e especialmente do cuidado dedicado àqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Não se deve abrir a boca para falar coisas inadequadas, pois na medida de suas palavras
a pessoa será julgada. É isso que Paulo ensina. E nem tudo que se colhe vem das próprias plantações. Mas é importante frisar que as pessoas sofrem muito mais por causa de suas teimosias e desobediências contra a vontade de Deus. Escolhas erradas da vida, ao falar o que não deve, ou decidir andar na direção contrária à vontade de Deus. Planta bem, colhe bem. Planta mal, colhe mal. Isso é fato, né? Jonas, depois de receber uma ordem direta de Deus, ele resolveu tomar um caminho diverso daquele que for orientado a seguir. Ele pagou para ver e seguiu para o lado oposto. Pai do Senhor, Dona Nívia, Deus abençoe. As suas ordens, elas eram para que pregasse Nínive, uma cidade de povos terríveis, que todos desejavam ver mortos e destruídos completamente, né? Em razão de sua barbárie cultural, né? Jonas, como qualquer cidadão, cidadão de bem, é claro, ele tinha importantes reservas contra os ninivitas, né? Até porque o histórico deles era realmente tenebroso, né? Talvez pensasse até que se pregasse ali, aquelas pessoas indignas, né, segundo ele, indignas de um passado pobre, conforme Naum, capítulo 3, versículo do 1 ao 4 diz, né, eles pudessem se converter de seus maus caminhos e vir apagando os seus pecados, né? Como fica a reputação dos servos de Deus quando chegam a eles pessoas de um passado tão obscuro e terrível, né? Tem pessoas que só quer receber, entre aspas, o famoso santo do pau oco na igreja. Você que critica tanto os homossexuais, você sabia que é por causa dos que criticam os homossexuais é que muitos deles nem fazem visitas em igrejas evangélicas? Porque são maltratados por muitos crentes. Você sabia que os que hoje são homossexuais foram feitos do mesmo barro que você foi feito? E pela mão do mesmo Deus que fez você? Que graça tem julgar eles? Que graça tem falar mal? Que graça tem criticar e agredir? Seu palhaço. Para que isso? Damos graças a Deus porque conhecemos alguns e são excelentes pessoas, muito mais do que alguns crentes que são preconceituosos. Dizem que são crentes e fazem acepção de pessoas. Então presta atenção. Presta atenção. E faz uma reavaliação na sua questão, na questão cristã, que flui aí na tua boca, na tua mente, no teu coração, né? Você que se diz um cristão, uma cristã, e pratica atos como esse. Então presta atenção, tá bom? Porque no final das contas, eu vou contar um breve testemunho. Meu horário já deu, irmão, mas a live é minha, eu vou pregar até a hora que eu quiser, tá bom? Nós conhecemos um senhor, e ele, já contei numa outra live, mas veio a memória agora, acredito que é para alguém. E ele tinha um grande problema com negros. Ele abriu isso para mim e para minha esposa. Ele tinha um grande problema com negros.
E principalmente quando íamos na casa dele. Isso ele nos disse. Não vou citar o nome porque não acho viável, né? Até para preservá-lo. Hoje ele é um homem transformado por Deus, graças a Deus. E quando vamos na casa dele, nos recebe de forma maravilhosa, graças a Deus. Um homem de Deus. O interessante é que no fim do testemunho aqui eu vou contar uma bênção. Vou contar esse testemunho e vou falar a maior bênção de tudo isso. E ele disse que como chefe de obra, maltratou muitos só por serem negros. Olha que negócio tremendo. Isso ele contando para mim e para minha esposa, na sala da casa dele. E quando ele adoeceu, quando ele infartou, ele não tinha equipe para cuidar dele, do problema dele. E Deus preparou uma equipe, né, a qual o médico, além do médico ser negro, um cardiologista, além do médico ser negro, toda a equipe dele era de negros. Em resumo, esse homem foi operado por essa equipe de negros. Hoje é um homem cheio de saúde, um homem de Deus. Hoje ele gosta da negrada, né? É uma bênção. E Deus faz dessa maneira. A maior bênção de tudo isso, que eu fico até feliz de contar, porque não é crítica, é uma vitória que nós estamos contando. Isso é poder de Deus, né? Para maior alegria, a filha dele está na live ao vivo com a gente. E pode testificar das nossas palavras. Embora no dia que ele testemunhou, ela não estava a irmã, né? A irmã mais velha. Né? Eu não quero citar nomes para não, né? Mas Deus, ele faz dessas coisas. Por isso que não devemos ter acepção de pessoas. Porque lá na frente, Deus pode criar uma situação na nossa vida e colocar a nossa vida nas mãos de pessoas a qual nós criticamos a vida inteira. Então jamais diga, eu nunca vou fazer tal coisa, eu nunca isso, eu nunca aquilo, eu nunca vou entrar numa igreja. Porque um dia você pode se deparar com você dentro de uma. Eu nunca vou na casa daquele fulano, eu nunca vou na casa do Bertano, eu não vou falar com essa mulher, não vou falar com esse homem, não vou falar com esse negro, não vou falar com esse branco, não vou falar com isso ou com aquilo. Presta atenção. Um dia você pode depender dessa pessoa. E grande será a glória do Senhor. Bom? Esse testemunho, irmãos, além de ser para a glória de Deus, é para edificar a igreja de Cristo. Porque hoje temos um homem transformado e um homem de Deus. Então muitos já passaram por situações até piores. E Deus deu vitória. É algo muito tremendo, irmão. Não é isso que se depreende do texto, no caso aí que nós lemos, certo? Os capítulos 3 e 4, quando Jonas ele está revoltado porque as pessoas entenderam o recado e se arrependeram. Sim, ele se revoltou quando Deus não destruiu aquele povo segundo os olhos dele odioso. Tem gente que se revolta quando alguém não é destruído. Se aos seus olhos essa pessoa é desprezível, para Deus não. Se Deus quiser salvar, ele salva quem ele quiser. Ele é Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Perdão. Ele trata com quem ele quer. Assim é como pensam alguns que desconhecem o poder, né? Regenerador de Deus. E torce para que alguns indesejáveis morram e queimam no inferno. Tem gente que é terrível. Tem gente que
que torce para que outro morra. É muito triste isso. Não tem pessoas que soltam esse bordão? Eu quero que você morra. Tem gente que fala isso. E não é só assim as claras, não. Pelos cotovelos também. Eu acho que é pior ainda quando faz pelos cotovelos. Vem uma carga negativa, mas já está repreendido em nome de Jesus. Jesus tem obra na nossa vida. Muitas pessoas, pessoas perversas nesse mundo, que foram cegadas pelo inimigo, sabe? Foram cegadas no entendimento. E vivem no mundo de pecado, sem saber sequer o lado direito das mãos. Como os ninivitas, eles não sabiam discernir o lado direito do esquerdo, mas Jesus amava eles, de toda maneira. Nós estamos cheios de exemplos maravilhosos de transformação operada pelo Espírito Santo. Quando gente que antes era ruim, perversa, má, indigna, é convertida pelo poder de Deus ao ouvirem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou um desses. Você também é. E muitos que estão nos assistindo e ainda não foram para Cristo, não confessaram Ele como Salvador, também será, né? Quantas pessoas alcançadas pelo Espírito Santo foram transformadas e hoje são gente de bem, educadas, pacientes, bons pais de família, cidadãos honestos, íntegros, trabalhadores, verdadeiros e dignos crentes, obreiros de Jesus Cristo. Sim, é possível a conversão do pecador. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 31 diz assim, ó: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus. E Jesus disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Como assim? Pai do Senhor, irmão Pedro, seja bem-vindo. Às vezes me preocupa o fato de alguns crentes e até obreiros ficarem revoltados com conversão de pessoas a quem o diabo manteve aprisionada por tanto tempo. É incrível pessoas criticar a pessoa que se converteu, que veio da dependência química, que veio da bebida, que veio do crime ou de outras situações aí. Por que eu vou me indignar com isso? Se eu também não era boa coisa? Se era uma bênção, irmão? Presta atenção. Tem pessoas que chegam mesmo a mostrar indignação com a convivência no mesmo ambiente de culto. Eles acham que pessoas assim não podem se converter. Tem que ser pessoa que nem você, não é? Se uma pessoa acha que pessoas que veem de uma vida errônea lá do mundo não podem se converter, quem precisa se converter é essa pessoa que acha isso. Principalmente sendo crente. O amor de Deus, ele ultrapassa todas as barreiras. E ele vai ao encontro do mais vil pecador. Nas mais variadas situações da vida.
nas ruas amargas vivem muitas pessoas perdidas, irmãos. Mas os que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus como seu Salvador e Senhor serão salvos. O amor de Deus tem salvo muitas pessoas em presídios, casas de prostituição pelo mundo afora, transformando completamente aquelas pessoas ao lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles entrarão na cidade pelas portas, diz a palavra. É algo muito tremendo. Foi assim também com aquele ladrão que, no epílogo da vida, pendurado na cruz, ao lado do Cordeiro de Deus, o Salvador, reconheceu a Jesus e foi perdoado de seus pecados, entrando no paraíso naquele mesmo dia. Pai do Senhor, Lohane, em meu coração há um ardente desejo conhecido por Jesus, de que cada crente, cada membro da igreja torne-se um evangelista, que se disponham a trazer alguém para ouvir a palavra de Deus e serem salvos de seus pecados. Eu vou dar um recadinho direto, um recado direto para você que assiste a live do Missão Coará. Você tem chamado pessoas que não é crente para sentar do teu lado aí na tua casa, diante do seu celular, do seu computador, para assistir essas lives? Você já pensou em ser um evangelista? A pandemia está aí, mas os céus e as terras passam, mas nenhuma das palavras do Senhor passa. Não é porque não está tendo culto em algumas igrejas, ou você não está indo em igreja nenhuma, que você não tem que evangelizar. Porque se você tem o tempo para parar na frente do celular ou do computador para assistir uma live, você não pode chamar alguém, algum amigo, alguma amiga sua que não é crente para assistir com você. Seja um evangelista, Pai do Senhor. Seja um evangelista também. A sua igreja não permite que você pregue Jesus Cristo? Então, irmão, eu não sei o que você está fazendo nessa igreja. Porque a ordem de Cristo é: ide e pregai o evangelho. Se a tua igreja te proíbe de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus, eu não sei o que você está fazendo numa igreja assim. Procure uma que permita você ser livre em Cristo Jesus. Correto? Mas sempre tem gente que, com uma visão pobre, né? Porque ainda não é convertido pelo Espírito Santo, e imagina que a igreja não deve mais ir atrás de pecador. Se acha um santo ao nível de não ser chamado de pecador, né? Não consegue alcançar a visão de que nós estamos interessados em salvação de almas, e se esconde atrás de críticas que machucam o coração de um pastor, de regeneração do ser humano, de libertação de pessoas viciadas em drogas, de casamentos restaurados e famílias reestruturadas, de vizinhos convertidos, pessoas pelas quais o nosso Senhor morreu, derramando seu sangue na cruz do Calvário, gente preciosa aos olhos do Pai. A igreja de Jesus é a esperança deste mundo e dessa sociedade apodrecida pela falta de sal. É a falta de sal, que nunca pode ser insípido. A sociedade sem Jesus jamais será salva, porque o pecado está encarnado em sua essência cultural e pervertida. A única coisa capaz de mudar a essência do homem é o Evangelho de Jesus Cristo. É a única coisa. Por isso nós falamos tanto de salvação. E eis a razão de chamarmos os crentes a se tornarem evangelistas. Gente crente pensa na salvação de pessoas
o tempo todo. Quero, pela graça de Jesus Cristo, continuar a orientá-los, a ensiná-los a respeito do reino dos céus. Prego para muitas pessoas da mesma maneira que prego para poucas pessoas, porque é o correto. Não é o número de pessoas, mas é o pregar o evangelho independente da quantidade. Já pregamos para 30 crentes, né, de domingo, de semana. Jesus já salvou gente e continua salvando pelo poder do seu Espírito Santo. Já pregamos para uma pessoa, já pregamos para nenhuma. É assim que funciona. E independente, ele continua salvando. Como assim, irmão, pregou para nenhuma? Oxe, tá lá em Atos dos Apóstolos. Felipe foi ordenado por Deus para ir para o deserto, para ir para a cidade de Gaza, onde estava deserta. Chegou lá, não tinha ninguém. Mas vai lá, mesmo que não tenha ninguém, e aguarde, porque Deus vai mandar um eunuco. E quando essa pessoa chegar, você prega para ela. Acabou. Enquanto a pessoa não chega, você vai orando, preparando o teu espírito para pregar e deixar Deus falar na tua boca. É simples. Envolvam-se na evangelização e ganhem almas para Jesus. Escute a voz de Deus. Vai depressa, Jonas. Há um povo que está morrendo e seguindo para o inferno. Vai, Jonas, se mexe. Há um povo que está sendo destruído por causa dos seus pecados. E há necessidade de um Jonas para pregar. Não adianta a teimosia. Vai depressa. Porque é um povo que está por um fio da espada do juízo de Deus. Há uma necessidade da nossa pressa para pregar o evangelho. Porque até amanhã, muitos morrerão e estarão perdidos eternamente. Olhe e trabalhe por eles para que se salvem. É o nosso é o objetivo de Deus para com a nossa vida, para com a sua vida, em nome de Jesus. Isso não incomoda. Não incomoda ao Deus Criador bendito que nós viemos fazer a vontade dele. Há 2.800 anos atrás já tinha gente que pensa como muitos pensam hoje. Deus dá o dom e ele enterra. Deus dá o talento e ele usa apenas para ficar rico. Deus dá uma tarefa e ele finge que não é com ele. Deus orienta e ele pega o navio para o outro lado contrário. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 14 ao 16, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Consequências de desobediência. É um negócio terrível. Em meio a situações de desobediência, as consequências chegam. E elas são lições para todos os crentes. A tormenta uma hora chega. Toda pessoa que entra pelo caminho contrário à vontade de Deus passa por onde não precisava passar e sofre o que não precisava sofrer. Além do natural, a tormenta chegou ao barco de Jonas e mesmo dormindo ele iria afundar. Não ia ter jeito. E há um risco para todos que convivem junto, quando há um desobediente. Existiam outras pessoas no barco, e elas estavam em risco porque uma pessoa naquela jornada estava em desobediência. O medo e o pavor tomou conta daquelas pessoas ignorantes, e eles clamavam socorro. Aí começou a chegar a perca,
Começou a perder as coisas. E quem decide viver longe da vontade de Deus sempre perde. Às vezes a pessoa é levada para uma casa de recuperação e começa uma vida nova. Mas ela decide que não quer Jesus. Então volta para a vida velha e perde tudo. Perde oportunidade, saúde, felicidade, família, a própria vida, perde tudo. Eles resolveram deliberadamente escolher um caminho de percas constantes. É escolhas, como foi dito no começo da mensagem. Quantas percas você já experimentou por desobedecer a Deus? Quantas? Quantas coisas já perdeu? Quantas coisas já perdeu? Tem discurso de que desejam melhorar de vida e querem servir a Deus com sinceridade, mas nunca obedece às orientações de Deus, dizendo que prefere e não ao homem. Possuem discurso de melhora, mas não comportamento. É de quem deseja ficar no mesmo lugar. Fala uma coisa com a boca e no comportamento faz outra coisa. Deus ele não obriga ninguém a vir aos cultos, nem a ler a Bíblia, ou orar, ou assistir uma live. Deus não obriga ninguém a viver em santidade, nem a ser luz do mundo. Deus não obriga ninguém a amar o próximo, nem a ser solidário. Deus não obriga ninguém a viver, visitar enfermo, ou cuidar de necessitado nenhum, não. Sim, você tem o livre-arbítrio, como você insiste, e como você insiste em dizer, mas saiba que as nossas decisões trazem consequências para toda a eternidade, toda. Escolha bem, seja feliz, escolha certo e viva com direção. Escolha bem e faça a diferença no ambiente que você se encontra. E de pregar o evangelho a toda criatura. Há uma fuga que ela é gerada pelo medo e ela conduz à insensibilidade. Jonas ele foi dormir. Presta atenção. Era a fuga dele, ele foi dormir. O medo o conduziu ao isolamento, foi pro porão. A psicologia informa que quando a pessoa não reúne forças para lutar contra um problema grande demais para ela, ela pode se esconder em um isolamento. Sem citar nome, tivemos um amigo que não encontrou saída para o problema dele. Se isolou dentro do quarto da casa dele, fechou as janelas com madeirite, fechou todas as entradas de luz do quarto dele, se isolou nesse quarto. Durante meses, visitávamos e ele, com toda a educação, pedia que nós saíssemos não só do quarto, mas fôssemos embora da casa dele. Alguns anos atrás isso ocorreu. Esse amigo nosso faleceu dentro deste quarto. Foi encontrado em um determinado ano em um dia 1º de janeiro, por volta da 1 da tarde. Já estava morto há horas. Foi esse isolamento aí. A psicologia informa que quando a pessoa não reúne forças para lutar contra um problema grande demais para ela, ela pode se esconder em um isolamento. Muitos acordam e resolvem dormir de novo, pelo medo que tem da vida.
Muitos se isolam por medo de tomarem decisões doloridas. Muitos se isolam tentando não ver as consequências de suas escolhas. Muitos têm medo de tormenta que se formou em sua casa e na sua família. Muitos têm medo da morte e imaginam que se morrerem enquanto dormem, será menos dolorido. Por acaso já morreu alguma vez para saber? E aí o escândalo chega. Quando se está no rumo contrário à vontade de Deus, isto gera escândalo nas pessoas à sua volta. Os pagãos do navio estavam desesperados pela tormenta. Enquanto isso, Jonas não dava testemunho de crente. Ao invés de orar, ele escandalizou as pessoas. Aonde todo mundo que não é crente está apavorado por causa da pandemia e vai lá na casa do crente pedir oração. Fulano, vai lá na minha casa fazer uma oração. O crente está com medo de sair de casa por causa da pandemia. Ai, ai. Um abismo. Basicamente, Jonas afundou pro limite da vida dele. Parece que ele desejava morrer porque ele pediu que jogassem ele no mar onde estava uma tormenta tremenda. Segundo ele, parece que era melhor morrer. Melhor morrer do que obedecer a Deus? Ele descreve aquele lugar como as profundezas do inferno. De lá ele orou a Deus. Será que eu preciso orar das profundezas do inferno? Ou eu preciso aproveitar que a situação ainda está boa, buscar a Deus e começar a fazer a obra dele? Começar a obedecer. Aí a misericórdia vai triunfar do juízo. A quem tem a dificuldade de crer na misericórdia e no poder de Deus, Efésios 3:20 diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus levanta o pobre do pó e do montouro ergue o necessitado. Deus levanta o caído, cura o doente e ressuscita os mortos. Deus restaura a vida, reata casamento e une a família. Deus perdoa os pecadores e lhe dá a dignidade de seu nome sobre eles. Deus resolveu operar um grande milagre. O peixe engoliu a Jonas para lhe dar uma nova oportunidade. Tente imaginar a cena de um crente orando dentro de um peixe nas profundezas do mar do esquecimento. Tente imaginar. Então vem a repetição da vontade de Deus. É a ordem de Deus chamando para a segunda chance. Está recebendo a sua segunda chance aí? A chance de acertar agora, mediante a tantos erros. Alguns pontos da oração do arrependimento. Veja bem, Jonas ele disse para Deus que se voltaria para ele. E aí você volta para Deus como Jonas. Volte para a obediência. Volte para a sua tarefa. Arrependa-se como Jonas e decida obedecer a Deus integralmente. Jonas disse para Deus que voltaria ao altar de Deus. Ore a Deus e diga a Ele que você decide agora a cumprir suas obrigações de cidadão íntegro ou uma cidadã íntegra, educados e honestos, de bom marido ou esposa, ou pai de família, de crente de verdade, de dizimista fiel, de evangelizador,
que vai viver em santificação. Acorda! Na crise, Deus te dá 3 oportunidades importantes. A primeira é a oportunidade de se arrepender. Toda crise é um caminho. Pergunte a Deus qual razão e se arrependa dos seus pecados e abandone este caminho. Volte a sacrificar ao Senhor, como fala lá no versículo 9, no capítulo 2. No Velho Testamento, altar é o símbolo do arrependimento das pessoas de Deus. E ele desejava voltar para Deus e estar com ele novamente. Deus não rejeita o coração quebrantado, ele dá graça ao humilde. Volte para a posição de onde você não deveria ter saído. Só você pode tomar esta decisão por você. Faça aquilo que Deus planejou para a sua vida. Arrependimento é mudança de direção. Segundo ponto. A segunda coisa é a oportunidade de suplicar a Deus. Mesmo com vergonha de ter feito o que fez, Deus é especialista em revelar a misericórdia que dura para sempre. Mesmo que você diga que está com vergonha de Deus e vá até Ele. Clame ao Senhor, coloque a sua boca no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Não há caminho de volta sem arrependimento e oração. E a terceira, que o fundo do mar dá, é a oportunidade de desejar voltar. Ninguém quer ficar lá embaixo para sempre. É o mesmo caso do filho pródigo. Estava perdido e a ficha caiu. Ele refletiu. Há quem frequente a igreja, mas continua com os pés na lama do pecado. Porque deliberou viver em desobediência e longe da santificação. Volte hoje mesmo ao lugar de onde caiu. Volte à vida de oração e meditação na palavra. Volte a contribuir com o coração alegre. Lembra-te de onde caíste e se arrepende. Volte ao teu devocional diário. Volte para Deus. Corra para Jesus. Quando Jonas clamou, Deus acabou com a fúria do mar. Jonas pregou durante 3 dias. Ele imaginava que pregando rápido, as pessoas não seriam salvas, mas Deus amava aquelas 120 mil pessoas perdidas no pecado e na violência. Ou se convertem